Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Que saudade de vocês, meus tetezinhos. Quarto ano, vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos iniciar a unidade 5 do livro. Então, eu peço para que vocês abram o livro na página 118. Nós vamos começar a estudar a superfície da Terra, começando hoje pelo clima. Então, vamos lá. Livro, página 180. Clima. O que é o clima, pessoal? Muita gente confunde clima com tempo. Clima é uma coisa e tempo é outra. Vamos descobrir as diferenças. O que é o tempo atmosférico e o clima? Bom, na geografia, o tempo atmosférico é o estado em que o ar em determinado lugar e local está no momento. Ele pode ser quente, pode ser frio, pode ser úmido, chuvoso, seco, tá? E em alguns lugares, as variações de tempo atmosférico citadas acima, como quente, frio, úmido, seco, chuvoso, podem ocorrer no mesmo dia, pode mudar no mesmo dia, ou até em intervalos maiores. E isso acontece porque existe uma mudança de temperatura, mudança da umidade do ar, de vento, de pressão atmosférica e das massas de ar. Observe o mapa do Brasil, como é o tempo diferente de um lugar para o outro. A gente tem que pensar primeiro, pessoal, que o Brasil é um país muito grande, certo? Como o nosso país tem um território muito grande, a gente pode observar aqui também uma variação muito grande do tempo, tá? Aqui nós temos um mapa do Brasil mostrando a previsão do tempo para o dia 5/4/2017. Isso já passou faz tempo, né, pessoal? Nesse passou faz tempo, estou falando de tempo cronológico, de passou faz muitos anos atrás, né? Aqui a gente está falando de outro tipo de tempo. Olha só, vamos aqui analisar o estado de São Paulo, que é o nosso aqui, ó. Vou até aumentar para a gente poder ver melhor aqui, ó. Vamos lá. Olha aqui, ó, nosso estado aqui de São Paulo. A previsão do tempo para esse dia, ó, tá aqui, ó, parcialmente nublado, ou seja, o sol ele está ali, mas ele está meio que escondido entre as nuvens. A temperatura sempre está aqui, ó, sempre a que vem primeiro é a máxima, que seria 31 graus Celsius, e a mínima é 18 graus Celsius. Então, quer dizer que nesse dia 5/4/2017, no estado de São Paulo, aqui mais aproximadamente do litoral, a previsão do tempo foi essa, que o dia ficaria parcialmente nublado, ora o sol aparecia, ora o sol se escondia, e o máximo que a temperatura poderia chegar era de 31 graus e a mínima de 18 graus. Certo, pessoal? Vocês podem ver que olha a diferença aqui do Ceará. Ó. Olha aqui, ó. Mas também olha a diferença, a distância, né? Ó, aqui já no Ceará seria o quê? Olha lá na legenda, ó. É uma nuvem mais cinza com um solzinho. Vamos lá na legenda. Aí seria nublado e encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Então, aqui no estado do Ceará, provavelmente nesse dia haveria chuva. Mas olha que interessante, mesmo com chuva, a máxima é de 30 graus Celsius, bem parecido aqui com São Paulo, né, que seria 31. E a mínima de 24. Olha que interessante, mesmo com chuva, 24. Vai ser mais calor do que São Paulo. Mas por quê? Porque tudo isso aqui, pessoal, é litoral.
que é litoral? É quando a faixa, o continente, a terra entra em contato com o mar, a famosa praia, né, pessoal? Litoral. Então a gente pode ver que, ó, o tempo ele muda muito de um lugar para o outro. E o mais interessante é que o tempo ele pode mudar até mesmo na nossa cidade. Isso acontece muito. Então, o tempo, ele varia muito, ele muda muito. Alguém aqui já acordou de manhã e estava aquele frio? Aí coloca a blusa, coloca a calça e vai para a escola. Aí chega na escola, abre aquele sol, aí passa o maior calor, não é mesmo? Por quê? Porque o tempo, ele pode variar até no mesmo dia, tá? Se a gente viu lá no mapa do Brasil que o tempo varia de um lugar para o outro, ele varia, mas ele varia também na nossa cidade. Às vezes, a gente levanta de manhã e tá calor, e depois, até o fim da tarde, chove, fica frio. Então, o tempo, ele muda, tá bom, pessoal? É diferente tempo e clima. Por enquanto, a gente está se concentrando no que é o tempo, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês também um slide que eu fiz para explicar um pouquinho para vocês sobre a diferença de tempo e clima. Vamos lá, então. Bom, pessoal, o tempo, então, é um estado momentâneo da atmosfera num determinado lugar. Ou seja, o tempo é calor, frio, nublado, ensolarado, chuvoso, parcialmente nublado. Isso é tempo, ok, pessoal? E existem algumas combinações que determinam o tempo. O que vai fazer o tempo mudar? O que depende para fazer que o tempo fique ou calor, ou ensolarado, ou frio? A temperatura. Temperatura o quê? É o que a gente sente. Quanto maior a temperatura, mais quente, né? Mais calor. A umidade também, pessoal. Umidade é o quê? É a quantidade de vapor de água que tem no ar, tá? Quando fica muito úmido é quando choveu ou quando está aquele tempo abafado. A pressão do ar também, os ventos, né? E a nebulosidade, ou seja, as nuvens no céu, quando tem nuvens muito carregadas, tudo isso interfere no tempo. E o clima? O que é o clima, pessoal? O clima é o comportamento do tempo em um determinado lugar. Para você poder falar o que é o clima é a característica daquele lugar. Para você saber o clima de um lugar, você tem que estudar o tempo daquele lugar no período de 30 a 35 anos, tá? Então a gente estuda muito qual o maior tipo de tempo que se repete ali naquele lugar. Vamos supor, olha só, no estado, vamos falar aí no estado lá do Rio Grande do Sul. No estado do Rio Grande do Sul, como que é o tempo lá? Como que é o clima lá? Para você saber como é o clima lá no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, foram analisados todos os dias como que foi o clima, como foi o tempo lá. Se fez mais sol, se fez mais chuva, se fez frio, calor. Então, o clima, pessoal, é quando você estuda durante muito tempo, muitos anos, como que é o tempo naquele lugar. Aí, se é um lugar mais quente, você faz, ó, é clima tropical. Se é um lugar mais frio, é o subtropical. No caso, no Rio Grande do Sul, que a tia deu exemplo, é o clima subtropical, ou seja, é um lugar onde é mais frio, tá? Cada lugar ou região tem o seu próprio clima, devido aos fatores climáticos, que é o que a tia já falou, depende do lugar, né? Depende se tem montanha, depende se tem vento, tem várias coisas que vão mudar para determinar o clima do lugar. Ó, fator climáticos. Tem a latitude. A latitude é quanto é assim, a latitude é
Aqui esse aqui, ó, é o globo terrestre. Essa linha aqui do meio, ó, vocês estão vendo que a gente está passando o mouse? Se chama a linha do Equador, certo? Quanto mais a gente estiver perto dessa linha do Equador, mais quente fica, mais calor é, certo? Então, a latitude é a distância do lugar onde você está para a linha do Equador. Então, a gente pode ver aqui, ó, que essas duas faixas perto do Equador é a zona mais quente, ou também conhecida como a zona intertropical. Aqui, ó, nessa parte que é verde, é a zona temperada, porque, ó, você está vendo? Ó, essa amarelinha aqui, tanto aqui como aqui, elas estão perto dessa linha do Equador. Opa! Elas estão perto da linha do Equador, então é mais quente. Aqui já está um pouquinho mais distante, então é uma zona temperada. Essa é a temperada do norte e essa aqui é a temperada do sul. Então já é um lugar que não é nem tão frio e nem tão quente. E aqui em cima a gente pode ver que ó, é bem distante da linha do Equador, que seria o quê? Os polos, né? Aqui em cima o polo norte e aqui embaixo o polo sul. Seriam as regiões mais frias do planeta. Então, pessoal, a latitude é a distância que você tem do Equador, né? Você não, o território, no caso, né? Quanto maior a latitude, ou seja, quanto mais a gente se afasta do Equador, quanto o lugar é mais longe do Equador e fica mais perto tanto do Polo Norte quanto do Polo Sul, mais as temperaturas vão ser baixas, ou seja, vai ficar mais frio. Outro fator é a altitude, pessoal. Quem é que já ouviu falar que quando você sobe a serra, aqui em São Pedro, no caso, que nós temos serra, quando tá frio, sobe a serra, lá é muito mais frio. Isso é verdade. Quanto mais alto é um lugar, mais frio é. Isso é a altitude. Quanto maior a altitude, menor é a temperatura média do ar, tá? Então, quanto mais você sobe, mais frio fica. Vocês já viram por um acaso aquelas fotos daqueles montanhas que só em cima tem gelo? É por isso, é por conta da altitude. Porque devido à menor pressão atmosférica, o ar ele fica rarefeito e tem menos gases concentrados. Então, olha só, aqui a gente tem uma montanha para mostrar. Isso aqui, ó, é o nível do mar, tá? Todas as altitudes são medidas conforme o nível do mar. Então, quanto, ó, aqui seria o zero, né? Tá no nível do mar. Aqui, ó, 250 metros e vai subindo. Quanto mais vai subindo, mais vai ficando frio, tá, pessoal? Isso também aqui ajuda a classificar o clima. E temos também continentalidade e maritimidade, ou seja, a distância que esse território está do mar. Por quê? Quanto maior e menos próximo os lugares estiverem da água, a influência da umidade, né, que a umidade é o vapor que vem da água, muda a temperatura, tá? As correntes marítimas, por exemplo, são extensas porções de água que se deslocam pelo oceano quase sempre na mesma direção, como se fossem rios dentro do mar, né? E essas correntes marítimas, elas levam o que? A gente fala a brisa, né? Tudo isso carrega a pressão não, a umidade do ar, né? Para o ar e isso muda muito o clima do lugar. Vocês podem ver que praia é muito quente, mas também chove muito porque o ar lá é úmido. E o que movimenta essas correntes marítimas? É a ação do vento, né, pessoal? É a ação do vento. Então, vocês podem ver que é um conjunto de características
que muda o clima do lugar. Então, o clima, o que que é? O clima, por exemplo, aqui, ó, esse clima aqui, o que que é? Olha bem, aqui é um clima, tá mostrando o que aqui? Clima ou tempo? Aqui, você pode ver que tá calor, é um lugar que chove, né? Olha aqui, dá para ver até umas nuvens no céu. É um lugar. E aí, como que é esse lugar aqui? Vai ficar com vocês. Eu quero saber se essa foto aqui ela tem a ver com clima ou com tempo. E essa aqui? Hum? Se você pegar um agricultor, por exemplo, qual desses dois climas aqui vai ser mais propício para ele fazer uma plantação? Será que nesse aqui a plantação vai para frente? Por quê? Porque aqui é um clima seco, né? Aqui provavelmente é um deserto, né? Calor e seco. E aqui? Aqui já é um clima mais úmido, é calor também, mas tem a presença de água, né? Então vamos lá, vamos continuar compartilhando e terminar de ler o nosso livro. Bom, então a gente já viu que o clima é a característica que o tempo de determinado local apresenta no decorrer de um período, meses ou anos. Lembra que eu falei que para você poder falar que algum lugar como é o clima de qualquer lugar, tem que estudar no mínimo de 30 a 35 anos, pessoal, para você poder falar. Olha, olha que interessante esse mapa. Esse mapa aqui está mostrando como é o clima no nosso país. Olha só, o nosso país ele é tão grande que ele tem 6 tipos de clima. Tem o equatorial, ó, que é esse mais marrom aqui, ó. Temos o clima tropical, que é esse do meio aqui, ó, é um marrom mais claro. Temos o tropical atlântico, ó, que se localiza aqui no continente, perto do mar, que se chama litoral, né? Nas praias, algumas praias aqui. Temos também o tropical de altitude, ou seja, é onde tem mais montanhas, né? Ó, altitude, já lembra a altura, que é aqui, ó, pega um pouco no nosso estado de São Paulo, um pouco do Mato Grosso do Sul, um pedaço do Paraná, Rio de Janeiro, Minas, né? Realmente aqui é uma região muito montanhosa. Temos também o semiárido, que é o lugar mais seco, né? Que é aqui, ó, Bahia, pega um pedaço de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, que é onde tem aquelas dunas maravilhosas. E temos o subtropical, que é aqui embaixo, né? Que é um dos lugares mais frios do Brasil, que é o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Interessante que aqui, pessoal, ó, também é tudo praia, tá? Ó, todo lugar que o continente tem encontro com o mar é praia. Inclusive a tia Vanessa já foi em praias aqui, Santa Catarina, são maravilhosas. São praias lindas, lindas, mas como é um clima subtropical, a água é muito gelada, é extremamente gelada, mas mesmo assim vale a pena. É muito lindo e realmente é muito gelado. Parece que colocaram gelo na água. Vamos lá, pessoal. O clima varia na Terra de acordo com o local. Há climas frios, quentes, úmidos e secos. Mas o que faz com que tenhamos essa variedade de clima é o que a gente já viu lá no slide, né? É a distância em relação à linha do Equador, que se chama latitude, né? Quanto mais próxima a região for da linha do Equador, mais quente ela será. É a proximidade em relação ao mar. Quanto mais próximo ao mar estiver do local, mais umidade ele receberá. Ou seja, umidade, não pode esquecer, ó, vem de úmido. É o vapor da água no ar. Isso favorece a formação de nuvens e chuva. Quanto mais distante do mar,
menos umidade esse lugar vai receber, então vai deixar o clima mais seco. E a altitude, né, que o nome mesmo já diz, que quanto mais alto o local estiver, mais frio, por conta do ar, né? Então, é o que eu falei aqui, ó. Quando você já reparou no topo de montanhas, no topo de montanhas muito altas a neve? Porque quanto mais alto for do local, mais frio ele será, ok? Então, agora nós vamos para as atividades. Eu quero que vocês observem o mapa climático, ou seja, é o mapa da página 181, tá? E vocês vão responder essas questões aqui. Quais são os climas encontrados no Brasil? Olha, sem querer na explicação, a tia Vanessa até já respondeu. B. Qual clima predomina no estado em que você mora? Não é um clima só, tá, pessoal? Na verdade, o estado que a gente mora, ele tem 3 climas, mas eu quero saber qual predomina. O que que é predomina? Qual é o maior, tá? São 3 climas ali, mas qual é o maior? Qual que tem mais? O que domina o estado em que a gente mora? Observa lá no mapa, é muito fácil. 2, observe as fotografias a seguir e responda. Ó, temos uma fotografia aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela foi tirada em 2014. E em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 2014 também. Olha só que são lugares diferentes. Observaram as duas? Então, vamos lá. Quais diferenças se pode observar entre uma fotografia e a outra? Nossa, é muito fácil. Não tem nem como eu falar nada se não respondo. B. As fotografias, elas estão mostrando o quê, pessoal? O clima ou o tempo? Nossa, isso também está muito, muito fácil. Eu quero aqui nessas que vocês escrevam se é clima e tempo e por quê, tá? Não esquece de colocar o porquê. 3. Escreva C nas frases referente a clima e T referente a tempo. O Brasil é um país tropical. E aí, pessoal, tropical é clima ou é tempo? O inverno na cidade de São Paulo é seco. É clima ou é tempo? Amanhã fará sol na cidade. Clima ou tempo? E a chuva alagou diversos locais da cidade. Clima ou tempo? Muito fácil, né? 4. Circule as frases que descrevem a relação correta, entre clima e local. Presta atenção que, ó, não precisa só uma estar certo, tá? Latitude. O que que tem a ver com latitude? Latitude é quanto maior a latitude do local, mais quente ele é. Latitude, quanto maior, mais próximo à linha do Equador, mais quente é o local. Ou a latitude, quanto maior a latitude do local, é maior a sua temperatura. E aí? B, proximidade do mar. Quanto mais próximo do mar, mais úmido é o local. Quanto mais afastado do mar, mais úmido é o local. Quanto mais próximo do mar, mais seco é o local. E aí? E altitude. Quanto maior a altitude, menos temperatura no local. Ou seja, menor temperatura no local, ou seja, mais frio. Quanto mais alto, mais quente é o lugar. Quanto menor a altitude, mais frio é o local. Muito fácil essa atividade. Então é isso, pessoal. Eu aguardo vocês amanhã para o nosso encontro no Google Class. Como sempre, eu estou morrendo de saudade desse 4º ano e eu espero que vocês tenham gostado da aula. Amanhã eu também venho com mais novidades. Um beijo, eu amo vocês. Tchau, tchau.